Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete galego. O meu tapete tem 40 centímetros de largura, 60 de comprimento, mas se você quiser fazer ele com um tamanho diferente, quiser fazer uma passadeira, quiser fazer ele mais largo, pode seguir o mesmo passo a passo, porque eu explico detalhado como fazer isso. Para fazer o tapete, eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 230 gramas da cor 1289, que é esse amarelo. Isso equivale a mais ou menos 260 metros. No detalhe, eu utilizei aqui a cor 8336, que é o cinza, o vermelho 3635 e a cor tabaco 7311. Mas eu utilizei somente 8 gramas de cada uma dessas cores. Ou seja, no total eu tenho aqui menos de 300 gramas de fio para um tapete excelente aqui para a porta. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. Vou deixar também o link para os membros fazer download do gráfico sem custo adicional. E eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho fazendo um total de 23 correntes e depois eu vou adicionar de 16 em 16 até atingir a largura que eu preciso. Independente da largura que você for fazer, começa com 23 correntes e depois vai adicionando de 16 em 16 para atingir aí a largura que precisa, tá? Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento, posicionei o fio no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou fazer uma volta no sentido horário, olha, deixando a ponta da agulha em cima do fio e forma uma laçada na agulha. Vou segurar essa laçada, vou buscar o fio que vem do novelo, passo nessa laçada já formando a primeira corrente. Não vai ficar nenhum nó aqui no início desse cordão, porque eu já vou utilizar essa corrente aqui também. Essa é a primeira corrente, vou completar aqui 23 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntes. Olha só, fiz um total de 23 correntes e agora eu vou começar a adicionar de 16 em 16 até atingir a largura que eu preciso. Ou seja, você pode fazer do mesmo jeito. Se você quiser um tapete com 2 metros, depois das 23 correntes, começa a contar 16. Vou adicionar 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vejo que ainda não tem a largura que eu preciso. Então, o que eu faço? Adiciono mais 16. Adicionei mais 16 correntes e agora eu tenho um total de 55 correntes, ou seja, 23 mais 16 mais 16. 55 correntes e o cordão inicial já está com a largura que eu preciso. Se você quiser fazer um tapete com 2 metros de largura, por exemplo, é só ir adicionando, acrescentando aqui de 16 em 16 correntes, ver a medida que ficou e aí sim pode continuar seguindo o mesmo passo a passo que dá certo. Eu vou aproveitar e vou medir aqui para você ver como ficou. Com 55 correntes eu tenho aqui um total de 35 centímetros. Mas quando eu fizer o bico de acabamento, a borda aqui, ele completa a largura que eu preciso, que é mais ou menos 40 centímetros que eu quero o meu tapete, tá? Então deixei ele aqui com 35 centímetros na largura, nesse cordão inicial, e só lembrando que aqui tem um total de 55 correntes. Vou começar a primeira carreira voltando na segunda corrente. Não conto essa laçada da agulha, vou contar a primeira, volto na segunda corrente pegando somente um fiozinho, vou pegar uma laçadinha, busco o fio que vem do novelo, e depois busco o fio e passo nas duas laçadas para formar um ponto baixo. Após o ponto baixo, faço uma corrente para completar a altura do meu ponto alto. Se o seu ponto é mais alongado, pode fazer 2 correntes após o ponto baixo, que dá a altura do seu ponto também. Agora eu vou continuar fazendo ponto alto. Olha, veja que eu lacei o fio na agulha, vou na próxima corrente pegando somente um fio, faço ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em todas as correntes até o final do cordão. Nesse cordão inicial tem um total de 55 correntes. Como eu voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo, então significa que no final teremos um total de 54 pontos altos.
Já estou chegando no final do cordão inicial, fazendo ponto alto em todas as correntes. Veja que eu aproveito até a última corrente, então não fica nenhum nó aqui no início. Utilizei todas as correntes e tenho aqui um total de 54 pontos altos formando a primeira carreira. Mas se você fez aí com mais correntes no início, adicionou mais 16 correntes, não se preocupe, é só fazer a primeira carreira assim toda em ponto alto. Vou começar a segunda carreira do trabalho e a forma correta de virar é sempre pegando o trabalho pronto e levando para outra mão para cima, desse jeito. Se você colocar ele assim, olha, por baixo da mão, ele vai ficar com esse fio aqui do novelo na frente do trabalho e atrapalha os próximos pontos, tá? Então entrega sempre levando ele de baixo para cima para outra mão e aí você pega novamente a agulha, solta o fio e reposiciona ele no dedo para trabalhar e ele vai ficar sempre aqui, olha, na lateral, não fica aqui na frente do trabalho. Para fazer o primeiro ponto alto da próxima carreira, veja que em cima dos pontos altos nós temos esses dois fiozinhos. E eu vou aqui no último ponto, ou seja, no mesmo ponto que sai essa laçada, vou segurar a laçada, vou introduzir a agulha pegando somente uma das laçadinhas aqui do ponto alto. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente nessa primeira laçadinha e formo duas laçadas na agulha. Veja como fica a lateral. Agora eu vou buscar o fio e passar nessas duas laçadas para formar um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você não tem costume de fazer assim, pode fazer 2 ou 3 correntes, virar o trabalho e começar a segunda carreira sem nenhum problema. Após esse primeiro ponto alto, eu vou laçar o fio na agulha e vou completar uma sequência com 4 pontos altos. Então, esse já é o segundo, 3, 4 pontos altos no início da segunda carreira. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, vou no próximo e vou começar aqui uma sequência com 12 pontos altos. Esse é o primeiro, vou fazer 12 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço novamente, vou pular 2 pontos e agora eu vou fazer uma sequência com 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço novamente, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Se você fez ele mais largo, se você adicionou mais 16 correntes, faça essa sequência com 14 e depois sim você faz a borda. Eu vou completar aqui a segunda carreira e aí eu explico para você se você fez ele mais largo, tá? Veja que eu fiz sequência com 4 pontos, com 12, com 14, novamente com 12. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E assim eu cheguei no final então da segunda carreira. Veja que eu tenho sequência com 4 pontos altos, com 12, com 14, novamente com 12 e com 4 pontos altos. Isso porque eu comecei com 55 correntes. Se você fizer adicionando mais 16 correntes, quando chegar aqui, olha,
sequência com 4, 12, 14, você vai repetir essa sequência aqui. 2 correntes, repita 14 pontos altos. Para cada uma das vezes que você adicionar mais 16 correntes, é só você repetir essa sequência. Então, se você acrescentou mais 16, repita mais uma vez e depois sim você segue para essa sequência de 12 e 4 pontos altos aqui no final. Se você acrescentou 32 correntes, ou seja, 2 vezes 16, então é só repetir mais 2 vezes essa sequência com 2 correntes de espaço e 14 pontos altos. Ou seja, é só repetir 14 pontos altos aqui no meio para a quantidade de vezes que você aumentar 16 correntes aí no cordão inicial. Vou começar a terceira carreira do trabalho virando do mesmo jeito, sempre pegando de baixo para cima, assim esse fio fica sempre aqui na lateral e não em cima do trabalho. Reposicionei a mão, vou fazer do mesmo jeito, seguro a laçada que está na agulha, pego somente um fiozinho aqui no último ponto alto, busco o fio passando somente nessa laçadinha, fico com 2 laçadas na agulha. Passo nas 2 correntes e faço mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou completar agora uma sequência com 16 pontos altos já contando com esse ponto. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Esse já é o segundo. 3, 4. Na direção das correntes eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E vou continuar, olha, já tenho 6 pontos altos, vou continuar em cima dos próximos pontos até completar um total de 16 pontos altos. É fácil memorizar aqui a quantidade porque eu vou fazer ponto alto até que fiquem sobrando somente 2 pontos nessa sequência. Como são 16, vou completar os 16 pontos altos e mostro para você como ficou. Já estou completando a sequência com 16 pontos altos. Veja que eu tenho então um total de 16 pontos e ficaram sobrando 2 pontos de base. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer uma sequência com 2 pontos altos, mas antes eu pulo 2 pontos de base, chego na alça com 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer sequência com 2 pontos altos. Pulando 2, eu chego na alça de 2 correntes. Então, vou fazer os 2 pontos altos na alça de 2 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos, vou no terceiro e começo a fazer uma sequência com 16 pontos altos. Agora é fácil, é só seguir até o final, fazendo ponto alto. Quando chega na alça de 2 correntes, é só fazer 2 pontos altos e seguir até o último ponto, que a sequência fica com 16 pontos altos. Veja que eu estou chegando aqui, olha, na alça com 2 correntes. Chegando aqui na alça, eu vou fazer normalmente 2 pontos altos, então, na alça de 2 correntes, porque eu preciso completar uma sequência com 16. Já tenho aqui um total de 12 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e vou completar os 16 fazendo ponto alto em cima dos 4 próximos pontos também. Completei aqui a sequência com 16 pontos altos, então deixa eu conferir como ficou a carreira completa. Na carreira 3 eu tenho um total de 16 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, 2 correntes, sequência com 10 pontos. Novamente 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, sequência com 16. E se você fez ele mais largo, é só repetir essa sequência com 2 correntes, 2 pontos altos, novamente 2 correntes, sequência com 10 pontos em cima da sequência com 14 pontos, tá? Então, independente da quantidade de sequências que você aumentou, é só lembrar que na direção dos 14 pontos altos você vai diminuindo esse desenho, deixando ele só com 10 pontos. Vou começar a carreira 4, virando o trabalho, vou fazer o primeiro ponto alto também do mesmo jeito, pegando somente um fiozinho do último ponto,
faço um ponto baixo e uma corrente. Agora eu vou completar a sequência com 4 pontos altos, já contando com esse primeiro ponto. 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou fazer uma sequência com 6 pontos altos, começando na alça de 2 correntes antes desses 2 pontos altos. Então, vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, fiz 2 pontos altos na alça de 2 correntes, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, formando o terceiro e o quarto ponto, e vou completar na alça que nós temos logo à frente, com mais 2 pontos altos. 1, 2. Tenho aqui um total de 6 pontos altos. Só lembrando que nas alças de 2 correntes eu nunca faço mais do que a quantidade de correntes, tá? Alça com 2 correntes, 2 pontos altos. Nunca vou fazer somente um ponto ou 3 pontos altos dentro dessa alça. Sempre a mesma quantidade. Após essa sequência com 6 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 6 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. Olha, a mesma situação. Então, vou fazer 2 pontos na alça, ponto alto em cima de ponto alto, mais 2 pontos na próxima alça. Pulei 2 pontos, vou começar a sequência com 6 pontos altos. 1, 2. Em cima dos pontos altos, eu faço ponto alto também. 1, 2. E na próxima alça, eu completo então a sequência com 6 pontos. Se você fez ele mais largo, é só você repetir, continuar repetindo sequência assim com 6 pontos altos, sempre pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço. Como o meu aqui só tem 55 correntes, logo na sequência, olha, eu tenho a borda do tapete, então eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou fazer uma sequência com 8 pontos altos. Pulei 2 pontos, vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer sequência com 4 pontos altos. Eu vou conferir cada uma das sequências aqui para você, não se preocupe. 2, 3, 4 pontos altos. Deixa eu conferir aqui todas as sequências então da carreira 4, né? Comecei fazendo uma sequência com 4 pontos altos, a segunda sequência tem 8 pontos. Depois sequência com 6, olha, 1, 2, 3 sequências com 6 pontos altos. Fiz novamente sequência com 8 pontos, e aí para completar a carreira 4 eu fiz sequência com 4 pontos altos, finalizei então mais uma carreira. Vou começar a quinta carreira do trabalho, virando ele da mesma forma, sempre do mesmo jeito, né, para deixar esse fio na lateral. Vou segurar a laçadinha da agulha e fazer o primeiro ponto alto também do mesmo jeito. Olha, veja que eu pego somente uma laçadinha do último ponto alto, busco o fio e passo somente nessa laçada, formando 2 na agulha. Vou buscar o fio e fazer um ponto baixo e mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou completar uma sequência com 12 pontos altos, já contando com esse primeiro ponto. Vou só laçar o fio na agulha, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Olha, tenho aqui mais 3 pontos, né, logo à frente. E aí chega na alça de 2 correntes. Já tenho, olha, um total de 4 pontos altos. Na alça de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos. 1,
2. Já tenho, então, 6 pontos altos. E vou seguir até completar os 12 pontos. Vou seguir em cima dos próximos pontos altos. 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos e vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Então, eu começo na alça de 2 correntes fazendo 2 pontos, 1, 2, e vou seguir em frente fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos para completar a sequência com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer sequência com 4 pontos altos novamente. Pulei 2 pontos, faço 1, 2, cheguei na alça de 2 correntes, mas não tem problema, é só fazer 2 pontos altos nela também. E tenho novamente sequência com 4 pontos altos. Após essa segunda sequência com 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer uma sequência só com 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 4 pontos altos. Começo então na alça de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, 1, 2, e vou completar os 4 pontos em cima dos próximos pontos altos. 1, 2, tenho aqui, olha, sequência com 4 pontos altos novamente. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, faço mais uma sequência com 4 pontos altos. 1, 2, na alça de 2 correntes eu faço mais 2 pontos e completo essa sequência. 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos altos e vou fazer sequência com 12 pontos altos. Fiz aqui, olha, o primeiro ponto alto e vou seguir fazendo até o final dessa carreira. Assim eu completo sequência com 12 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que eu fiz somente 2 pontos aqui na alça de 2 correntes, né? 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, completando a última sequência. Vou conferir então todas elas para você ver como ficou então a carreira de número 5. Comecei a carreira fazendo uma sequência com 12 pontos altos, depois 2 correntes de espaço, sequência com 4 pontos, 2 correntes, novamente sequência com 4 pontos. 2 correntes, sequência com 2 pontos, e aqui também termina essa pirâmide aqui no meio. Novamente 2 correntes, sequência com 4 pontos, 2 correntes, sequência com 4, 2 correntes, sequência com 12 pontos altos, finalizando a carreira de número 5. Vou começar a carreira 6 virando o trabalho e vou fazer o primeiro ponto alto exatamente igual a todos os outros e depois eu vou completar a sequência com 4 pontos altos. Olha, tenho o primeiro ponto, vou completar 4 pontos altos. 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos de base e vou completar novamente sequência com 4 pontos altos. Essa aqui então já é a segunda sequência com 4 pontos altos. 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou pular 2 pontos e fazer uma sequência com 4 pontos altos novamente. Essa aqui, a terceira sequência. 1, 2, e continuo em cima dos próximos pontos altos. 3, 4 pontos altos. Após a terceira sequência com 4 pontos altos, eu vou fazer uma sequência com 2 pontos altos. Faço antes, 2 correntes, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 2 pontos altos na alça de 2 correntes. 1, 2.
Após essa sequência com 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e fazer sequência com 4 pontos altos novamente. Olha, fiz 2 pontos altos, sendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegando na alça de 2 correntes, eu completo fazendo mais 2 pontos altos e assim eu faço mais uma sequência. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos e fazer mais uma sequência com 4 pontos. Começo agora na alça de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e sigo em cima dos próximos pontos. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência só com 2 pontos altos. 1, os dois ficam na alça de 2 correntes, olha. 2. Agora eu vou repetir esse início da carreira, olha, 3 sequências com 4 pontos altos. Então, após esses 2 pontos, faço 2 correntes, vou fazer a primeira sequência com 4 pontos. Pulo 2 pontos, começo no próximo, faço 1, 2, 3, estou completando na alça de 2 correntes, olha. 4. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, faço novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Essa aqui já é a segunda sequência. 2 correntes novamente, pulo 2 pontos, vou no próximo ponto e vou fazer a última sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou repetir aqui para você memorizar como ficou então na sexta carreira do trabalho. Eu tenho 1, 2, 3 sequências com 4 pontos altos. Depois fiz uma sequência com 2 pontos, 2 sequências com 4 pontos altos. Novamente sequência com 2 pontos e outras 3 sequências com 4 pontos altos, finalizando a carreira de número 6. Vou começar a carreira 7 virando o trabalho, vou fazer o primeiro ponto exatamente igual a todos os outros, de início de volta. Aqui, olha, pegando somente um fiozinho, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. E agora eu vou completar uma sequência com 12 pontos altos. Sempre que precisar fazer a sequência com muitos pontos e não temos pontos altos, é só lembrar que nas alças de 2 correntes faremos somente 2 pontos altos. Tenho aqui então o primeiro ponto alto, vou completar um total de 12 pontos. 2, 3, 4. Na alça de 2 correntes eu faço somente 2 pontos. 1, 2, já tenho 6 pontos altos. Vou seguir fazendo em cima dos próximos pontos altos, fazer aqui, olha, o sexto, sétimo, 8, 9, 10. E vou completar os 12 pontos altos na alça de 2 correntes que nós temos logo à frente. 1, 2. Então, início da carreira 7, eu tenho aqui um total de 12 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer sequência com 4 pontos altos. Olha, eu pulo 2 pontos, começo no próximo, faço 1, 2 e vou completar na alça de 2 correntes. 3, 4. 2 correntes, pulo 2 pontos e vou fazer novamente sequência com 4 pontos altos. 1, 2, e vou continuar em cima dos próximos pontos altos. 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora eu vou fazer uma sequência só com 2 pontos altos. Veja que ele fica na direção da pontinha dessa pirâmide. Então eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos aqui nessa alça de 2 correntes. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, continuando aqui na alça de 2 correntes, olha, para completar novamente 4 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço mais uma sequência com 4 pontos altos. Começo na alça de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar em cima dos próximos pontos.
1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer uma sequência com 12 pontos altos. Pulando 2 pontos, eu começo na alça de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, 1, 2. Vou continuar em cima dos próximos pontos altos, fazendo mais 4 pontos altos em cima desses próximos pontos. Na próxima alça de 2 correntes faço somente 2 pontos. Aqui eu já vou completando um total de 8 pontos altos. Aqui eu já vou completando um total de 8 pontos altos. E vou completar os 12 pontos altos fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos aqui na lateral. Temos mais 4, né? Então vou completar aqui, olha, um total de 12 pontos altos. 11, 12. E assim eu finalizo então a carreira de número 7. Vou conferir aqui com você todas as sequências. Comecei fazendo um total de 12 pontos altos, depois fiz 2 sequências com 4 pontos. Uma sequência com 2 pontos altos, 2 sequências com 4 pontos altos e depois sequência com 12 pontos novamente, finalizando a carreira de número 7. Vou começar a carreira 8 virando o trabalho, vou fazer o primeiro ponto exatamente igual a todos os outros. E após esse primeiro ponto alto, eu vou completar a sequência com 4 pontos. Lacei o fio na agulha, vou completar então a sequência com 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer sequência com 8 pontos altos. Pulei 2 pontos, fiz o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na alça de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos para completar então a sequência com 8 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora eu vou fazer uma sequência com 6 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulo 2 pontos. Começo no próximo e vou continuar fazendo aqui nos próximos pontos também, olha. 1. No próximo ponto alto faço o segundo. O terceiro e o quarto ponto eu faço aqui na alça de 2 correntes. 3, 4. E vou completar 6 pontos fazendo em cima dos próximos pontos altos aqui. 5, 6. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos. Desta vez eu vou fazer sequência com 6 pontos altos, mas eu vou começar na alça. Olha, pulando 2 pontos, começo na alça. Faço 2 pontos altos, 1, 2. Em cima dos próximos pontos eu faço ponto alto, o terceiro e o quarto ponto. O quinto e o sexto na próxima alça. 5, 6. Vou fazer 2 correntes novamente, vou pular 2 pontos e vou fazer mais uma sequência. Essa já é a terceira sequência com 6 pontos, tá? Pulo 2 pontos, vou no próximo ponto e começo. 1, 2, na alça de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto em cima dos próximos pontos. 5, 6. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos e começo na alça e vou fazer sequência com 8 pontos altos. Na alça eu faço somente 2 pontos, 1, 2, e vou continuar em cima dos próximos pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando então a carreira de número 8. Veja só, vou conferir aqui com você como ficaram todas as sequências.
sequência com 4 pontos altos, 2 correntes de espaço, sequência com 8, aí fiz 3 sequências com 6 pontos altos, 2 correntes, sequência com 8 pontos, 2 correntes, sequência com 4 pontos altos, finalizando então a carreira de número 8. Vou começar a carreira 9 do mesmo jeito, virando o trabalho, vou fazer o primeiro ponto também, exatamente igual fiz em todas as outras carreiras, um ponto baixo mais uma corrente, e agora eu vou completar uma sequência com 16 pontos altos já contando com esse primeiro ponto. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, quando chegar na alça de 2 correntes, faço somente 2 pontos altos, não tem erro aqui, olha, eu fiz os 4 pontos da lateral, isso aqui na carreira de número 9, faço 2 pontos altos na alça de 2 correntes e vou seguir em cima dos próximos pontos até completar um total de 16 pontos altos. Já tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, na alça de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos para completar então os 16 pontos aqui no início da carreira número 9. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou pular 2 pontos de base e vou fazer somente 2 pontos altos, ou seja, um ponto em cima de cada ponto. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos, começo na alça de 2 correntes e vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos e na próxima alça eu faço mais 2 pontos altos. Completei aqui então sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base, vou começar no próximo e vou fazer somente 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, começando na alça de 2 correntes, vou fazer uma sequência com 16 pontos altos. Veja que eu comecei aqui na alça de 2 correntes, estou fazendo 2 pontos altos, vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, na alça de 2 correntes faço somente 2 pontos e completo os 16 chegando até o final da carreira, ou seja, só fazer ponto alto até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira e completando também, olha, sequência com 16 pontos altos. Mas eu vou conferir aqui com você como ficou então toda a carreira 9. Comecei fazendo uma sequência com 16 pontos altos, uma sequência com 2 pontos, sequência com 10, novamente sequência com 2 pontos altos e sequência com 16 pontos altos, finalizando a carreira de número 9. Vou começar a 10ª carreira virando o trabalho e vou fazer o primeiro ponto alto exatamente igual a todos os outros, então faço aqui pegando somente um fiozinho, um ponto baixo e uma corrente. Vou completar uma sequência com 4 pontos altos então no início da carreira 10. 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer uma sequência com 14 pontos altos. Veja que eu comecei na alça de 2 correntes, 1, 2, e vou completar 14 pontos altos. É só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, na próxima alça eu faço mais 2 pontos. Já estou chegando na alça, olha, eu vou completar então sequência com 14 pontos altos, fazendo mais 2 pontos nessa alça. Veja que eu tenho aqui sequência com 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 12 pontos altos novamente. Veja que eu comecei na alça de 2 correntes, vou fazer 1,
2, e vou seguir em cima dos próximos pontos até completar um total de 12 pontos. Esse já é o segundo, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou completar a sequência agora com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando a carreira 10. Deixa eu conferir aqui como ficaram todas as sequências. Olha, comecei fazendo 4 pontos altos, sequência com 12 pontos altos, né, separado por 2 correntes. Novamente 2 correntes, sequência com 14 pontos altos. 2 correntes, sequência com 12 pontos altos novamente, 2 correntes e sequência com 4 pontos altos, finalizando a 10ª carreira do trabalho. Para completar o comprimento do meu tapete, eu vou começar a repetir agora da carreira 3 até a carreira 10. Essa carreira 10 é exatamente igual a 14, mas eu já fiz ela aqui para facilitar, já que nós temos as alças aqui de base e não a carreira de ponto alto, tá? Então o que você precisa fazer agora para completar o comprimento do tapete? Eu vou repetir agora, olha, carreira 11 igual a carreira 3. Então, veja que eu finalizei aqui a carreira 10, vou virar o trabalho e vou repetir a carreira 3. Vou fazer o primeiro ponto alto exatamente igual a todos os outros, só para que você veja aqui esse início de carreira. Após esse ponto alto, eu vou começar então a repetir a carreira de número 3. Eu tenho aqui, olha, sequência com 16 pontos altos, vou fazer exatamente igual, sequência com 16. E veja que é exatamente igual que eu tenho aqui, olha. Vou fazer 2 pontos na alça de 2 correntes e vou fazer até o penúltimo ponto da carreira anterior. Então deixa eu repetir aqui para você ver. Já tenho o primeiro ponto alto, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Na alça de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. E vou continuar até o penúltimo ponto para completar a sequência com 16 pontos altos. Mas é claro, é só você clicar aí na barra de avanço que tem aí a anotação de cada uma das carreiras. Na descrição do vídeo também você pode voltar e eu vou falar, vou começar a carreira 3. E aí você repete aqui então na 11 tudo que eu disser lá na carreira 3. Eu estou fazendo exatamente igual, olha, eu vou completar aqui 16 pontos altos. Se você voltar lá na carreira 3, você vai ouvir eu dizendo para você fazer uma sequência com 16 pontos. Deixa eu mostrar aqui então os 16 pontos altos. Olha, fiz exatamente igual, 16 pontos altos, exatamente igual que eu fiz aqui na carreira 3. Logo em seguida fiz 2 correntes, 2 pontos altos, novamente 2 correntes. Vou fazer igual, 2 correntes, pulo 2 pontos e faço 2 pontos altos na direção das correntes de espaço. 1, 2. Na sequência eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos e vou fazer sequência com 10 pontos altos. Voltou na carreira 3, você está ouvindo exatamente a mesma coisa que eu estou repetindo aqui, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 correntes de espaço, pula 2 pontos, vou fazer sequência com 2 pontos altos. 1, deixa eu repetir aqui o segundo ponto, 2, 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer novamente sequência com 16 pontos altos. Vou completar essa sequência com 16 pontos altos, mas é só chegar até o final da carreira. Como é exatamente igual a 3, eu vou fazer aqui só para mostrar para você ela pronta, para você ver como fica exatamente igual. Estou chegando aqui no final da carreira, olha, veja que eu estou completando também a sequência com 16 pontos altos. Deixa eu só conferir, então, carreira 11 eu fiz exatamente igual a carreira 3, olha, sequência com 16 pontos altos, sequência com 2, sequência com 10 pontos altos, sequência com 2, sequência com 16 pontos altos. E para formar o comprimento do meu tapete, eu vou seguir repetindo sempre as mesmas sequências, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sempre que chegar na carreira 10, você volta e começa a repetir a 3 novamente. Na 11 eu repeti a carreira 3, então a 12 eu vou fazer igual a 4, a 13 igual a 5, a 14 igual a 6, a 15 igual a 7, a 16 igual a 8, a 17 igual a 9 e a 18 igual a 10. E aí eu volto, a carreira 19 igual a 3, e aí volto a repetir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na descrição do vídeo eu vou deixar anotada a sequência de cada uma das carreiras que você vai fazer aí, mas você pode seguir repetindo até formar o comprimento que você precisa. No final você para aqui na carreira 10 e aí eu mostro para você como fazer a última carreira, tá? Se você tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição, porque eu deixei anotadinho para você só clicar e voltar aqui nas carreiras para repetir e fazer aí a carreira para formar o comprimento do seu tapete. Eu vou fazer o meu até atingir o comprimento que eu preciso, mas como eu disse, independente do comprimento que você fizer, o acabamento vai dar certinho também. Completei o comprimento que eu preciso para o meu tapete, mas eu repeti sempre da carreira 3 até a carreira 10. Olha, quando chegou aqui na carreira 10, eu repeti a carreira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí repeti novamente, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E segui repetindo até completar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, sempre repetindo as carreiras exatamente igual eu expliquei no início do tapete, tá? Deixa eu aproveitar e medir aqui o comprimento que ficou para você ter uma noção mais ou menos do comprimento que eu vou fazer o meu tapete. Mas como eu disse, depende muito dos pontos de cada um, então pode ser que com os seus pontos ele fique maior ou menor, tá? Coloquei aqui na lateral certinha. E com 42 carreiras eu tenho aqui um total de 53 centímetros, mas ainda falta a última carreira de ponto alto e o bico de acabamento. Veja que eu parei então meu tapete na carreira 10 e assim o início e o final dele fica exatamente igual, tá? Então para começar a próxima carreira, que é a carreira de número 43 aqui no meu tapete, mas independente do comprimento que você fez, parou na carreira 10, essa próxima carreira fica certinha, tá? O final do tapete. Vou fazer o primeiro ponto alto do mesmo jeito que eu comecei as carreiras anteriores, vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui é muito importante manter a regularidade dos pontos para que essa última carreira fique com a mesma largura que tem o início do tapete, tá? Sempre que chegar na alça de 2 correntes, você vai fazer 2 pontos altos. 1, 2. E vai seguir fazendo aí ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. No final dessa carreira, teremos um total de 54 pontos altos, que é exatamente igual à primeira carreira. Eu comecei fazendo um total de 55 correntes, mas voltei na segunda corrente, por isso a primeira carreira tem um total de 54 pontos. Então vou fazer a carreira completa e aí mostro para você como ficou e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de 2 correntes, veja que eu fiz somente 2 pontos altos. E aqui, olha, eu vou finalizar do mesmo jeito, fazendo ponto alto até o último ponto de base, e assim eu fico com um total de 54 pontos altos, então, na última carreira do trabalho. Para começar a próxima volta, olha, após finalizar esse último ponto alto, eu vou fazer uma corrente de espaço só para dar distância de começar essa volta, e agora eu vou fazer ponto baixo na metade do ponto alto, assim pegando na metade da carreira, e ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Ponto baixo na metade e na divisão entre uma carreira e outra. E vou seguir assim até chegar no canto. Veja que eu fiz aqui uma corrente de espaço, então vou pegar o próximo ponto na metade do ponto da última carreira. Olha, pegando ele como se ele fosse uma alça, faço um ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta. Vou na divisão entre uma carreira e outra, faço ponto baixo. Na metade da próxima carreira, faço ponto baixo também. Na divisão entre uma carreira e outra, faço ponto baixo. E na metade do ponto alto faço ponto baixo também. E vou seguir assim até chegar no canto. O próximo canto é esse aqui, olha, onde nós temos aqui esse fio do cordão inicial, tá? Mas ele é diferente dos outros cantos. No próximo canto, por exemplo, eu tenho formado aqui por um ponto baixo e uma corrente para formar o canto. E nesse último canto aqui, olha, eu tenho ele formado por 2 correntes. Veja que é totalmente diferente, né? Nesse aqui eu tenho o ponto alto completo, esse fica mais arredondado. E nesse tapete aqui eu vou mostrar para você como fazer cada um desses cantos para que ele fique realmente simétrico, tá? Não fique arredondado. Então eu vou seguir fazendo os pontos baixos do mesmo jeito até chegar no primeiro canto, e aí eu mostro para você como fazer o contorno por lá também. Mas até lá sempre ponto baixo na metade e ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra.
Já estou chegando no primeiro canto aqui, fazendo ponto baixo na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Fiz aqui então na divisão, vou fazer na metade dessa última carreira, pegando assim o ponto como alça. E agora eu vou fazer ponto baixo na corrente, ou seja, na primeira corrente que eu fiz, logo após esse cordão inicial, vou introduzir a agulha no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo, vou fazer 2 correntes de espaço, e vou voltar no mesmo lugar, só estou girando o trabalho, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo e vou fazer mais um ponto. Assim eu faço o cantinho ficar simétrico. Aqui eu seguro, puxo a pontinha de fio aqui inicial e vou continuar fazendo ponto baixo agora na largura do tapete, pegando no pé de cada um dos pontos e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Veja que eu vou em cada um dos pontos e faço ponto baixo, vou no próximo, faço ponto baixo também, e aproveito para esconder essa ponta de fio aqui o máximo possível. Se você quiser, pode deixar ela sobrando aqui no avesso, dividir em 2, amarrar bem e cortar as sobras. Mas eu vou só esconder ela o máximo possível, mas veja que esse primeiro canto já ficou simétrico. Eu vou seguir fazendo ponto baixo assim até chegar no próximo canto. Esse aqui, olha, que foi feito com um ponto baixo, né? Mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Então, quando chegar nesse canto, eu mostro para você como deixar ele simétrico também. Já estou chegando no canto e nesse próximo canto nós temos aqui, olha, nessa corrente eu fiz um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do ponto alto. Então na corrente que eu fiz o ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes para formar o cantinho, vou virar o trabalho e vou fazer novamente ponto baixo na mesma corrente. Ficou assim. Agora eu vou na metade desse ponto formado por um ponto baixo e uma corrente, pegando assim, desse jeito. Olha, pode pegar até no meio do ponto baixo assim, para ele não ficar muito volumoso. E faço um ponto baixo. Vou na divisão entre uma carreira e outra e faço novamente ponto baixo. Agora eu vou seguir ponto baixo na metade da carreira, ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Nesse aqui, olha, eu tenho esses 2 fiozinhos. Só introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer o ponto baixo. Na metade da carreira, na divisão entre uma carreira e outra. Só introduzir a agulha aqui na divisão da carreira e fazer o ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Veja que esse canto também fica simétrico. Quando chegar no próximo canto, ele é formado por 2 correntes, olha. 2 correntes para formar aqui a altura do ponto alto. Quando chegar aqui eu mostro para você porque esse canto aqui é o que mais dificulta aí a vida dos artesãos, né, que deixa esse canto muito arredondado. Já estou chegando no canto novamente, veja que eu vou fazer aqui ponto baixo na metade do ponto alto da penúltima carreira, ponto baixo na divisão entre a penúltima e a última carreira, e logo à frente eu tenho o ponto alto, o primeiro ponto alto da última carreira, formado por 2 correntes. Veja que ele está mais viradinho aqui para o lado esquerdo, deixando esse canto totalmente arredondado, né? Então a missão aqui é deixar ele simétrico, exatamente igual todos os outros. Vou voltar aqui a agulha para o fio, né, para a laçada, e vou fazer ponto baixo, então, pegando a metade desse ponto alto formado por 2 correntes. E agora vou na segunda corrente das 2 que formam esse ponto alto. Olha, pegando na segunda corrente, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de espaço, vou voltar na mesma corrente, ou seja, no mesmo lugar, e vou fazer novamente ponto baixo. Veja que o canto aqui, olha, fica exatamente igual a todos os outros, não fica arredondado. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos altos. E agora, até o final da volta, né? Quando chegar no final da volta, nós temos mais um canto, também formado por ponto alto. E aqui eu fiz somente uma corrente para dar espaço para começar o ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo até o final e mostrar para você como fazer a finalização dessa volta. Já estou completando a volta e aqui eu vou fazer ponto baixo até o último ponto alto dessa carreira, ou seja, aqui, olha, no último ponto eu faço um ponto baixo, vou fazer 2 correntes para formar esse canto também, vou fazer ponto baixo no mesmo lugar, esse ponto baixo aqui já esconde aquela corrente que eu fiz só para dar distância, e para finalizar a volta, como eu disse, no ponto baixo que eu fiz aqui na metade dessa primeira carreira, faço ponto baixíssimo e assim eu completo a primeira volta de ponto baixo. Se você quiser continuar fazendo mais voltas com essa mesma cor de fio, é só fazer uma corrente de espaço e vamos para o próximo ponto pegando somente um fiozinho no avesso da peça. Nós temos 2 fios assim na parte de cima, pega somente um e faça ponto baixo. Vamos para o próximo e faça ponto baixo também. E assim segue por toda a volta, tá? Quando chegar no canto, é só fazer ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço,
ponto baixo na segunda corrente e seguir fazendo ponto baixo na lateral. Eu vou cortar o fio e fazer o arremate aqui, porque na próxima volta eu já vou trabalhar com uma cor diferente. Então aqui, olha, após as duas correntes do canto, deixa eu refazer esse canto com duas correntes. Vou fazer o ponto baixo voltando no mesmo lugar, né, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo. E aqui eu vou alongar esse fio para cortar e fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha. Coloquei o fio na agulha e para fazer esse arremate sem que essa lateral fique com um ponto a mais, eu preciso pular o ponto baixo que foi feito aqui na metade da carreira e vou pegar o ponto baixo que eu fiz na divisão entre uma carreira e outra. Pegando assim, temos dois fios, vou pegar na parte de cima, passo todo ele para frente, passo aqui no último ponto baixo que foi feito no canto aqui do trabalho, após as duas correntes, e agora sim eu passo em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz na metade dessa última carreira. Desse jeito, saindo com o fio no avesso da peça, vou ajustar e aqui essa lateral fica com a mesma quantidade de pontos altos, olha, em cima. E aqui essa lateral fica com a mesma quantidade de pontos baixos que eu tenho na outra lateral. Com esse fio no avesso da peça, eu vou só esconder ele aqui nesse acúmulo de fio, vou dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Veja que eu escondi parte desse fio sem puxar muito para não repuxar aqui o ponto. Vou dividir esse fio em dois, eu estou trabalhando com fio 6, então vou dividir deixando 3 fiozinhos para cada lado. E agora vou tirar metade da agulha, a outra metade eu vou passar em um fiozinho, só para dar sustentação aqui, olha. Vou amarrar bem e cortar as sobras. Cortei as pontinhas de fio, fazendo o arremate então do fio na cor amarela, e eu tenho aqui a primeira volta de ponto baixo completa, e as próximas voltas eu vou fazer com uma cor diferente. A próxima volta eu vou fazer com a cor cinza, mas eu vou fazer outras duas voltas. Vou fazer mais uma volta com o vermelho e outra volta com a cor tabaco, mas todas as 3 cores que eu vou utilizar são feitas exatamente iguais, tá? Então tudo que eu fizer aqui com a cor cinza, você vai repetir com as outras 2 cores. E depois, para finalizar, eu vou fazer mais uma volta com o amarelo novamente, com esse mesmo amarelo, mas também começando e terminando do mesmo jeito que eu vou fazer aqui com a cor cinza. Vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. Vou iniciar aqui em qualquer ponto, só não começo nas correntes do canto, tá? Para facilitar o arremate. Então vou começar em qualquer um dos pontos baixos, vou pegar somente um fiozinho, olha, nós temos 2 fios na parte de cima, vou pegar somente o fiozinho que fica mais na parte do avesso da peça. Para definir o avesso, eu vou utilizar sempre a última carreira do lado correto como referência aqui para eu deixar do lado correto, tá? Por exemplo, a última carreira do lado avesso seria assim. Então, a última ou a primeira carreira sempre do lado correto para definir aqui o que é avesso e frente do tapete. Então eu vou começar fazendo os pontos baixos, deixando uma sobra de fio, vou introduzir a agulha pegando somente um fiozinho mais no avesso da peça, busco o fio, fazendo uma laçada e faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Se você não for fazer a finalização com agulha de tapeceiro, é nessa corrente aqui que você vai fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta. Eu vou continuar fazendo ponto baixo, pegando sempre um fiozinho, somente o fiozinho que fica mais no avesso da peça, em todos os pontos, para ir deixando aqui esse detalhe na frente do tapete. Vou fazer até chegar no canto para eu mostrar como fica no cantinho, mas veja que eu estou fazendo somente ponto baixo, olha, pegando somente um fiozinho. Se você encontrar dificuldade, pode fazer o ponto baixo pegando em cima de cada um dos pontos, não tem problema nenhum, tá? Não fica, só fica diferente porque não fica esse detalhe, mas dá certo também. Veja que eu fiz ponto baixo até o último ponto aqui antes do canto, eu tenho logo à frente as 2 correntes, e nessa volta todos os cantos têm 2 correntes, então tudo que eu fizer nesse canto você pode repetir nos outros também, que são exatamente iguais, já que todos eles têm 2 correntes de espaço. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente, vou fazer 2 correntes de espaço, vou voltar na segunda corrente, olha, vou para a segunda corrente, das 2 que tem aqui no cantinho, e faço ponto baixo também. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo em cada um dos pontos de base. Normalmente, olha, eu faço ponto baixo em cada um dos pontos, pegando somente o fiozinho mais no avesso da peça. E assim todos os cantos vão ficar simétricos, não fica arredondado, fica bem retinho, olha, todos os cantos, tá?
Eu vou mostrar como fazer a finalização dessa volta, mas com todas as voltas, quando você for começar, com o vermelho, com a cor tabaco, depois a última volta com o amarelo, você vai fazer o início sempre do mesmo jeito, desse mesmo jeito que eu estou fazendo o início. Então eu vou fazer a volta completa para mostrar para você como fazer o arremate perfeito nesse final. Já estou chegando no final da volta, olha, fazendo os pontos só pegando o fiozinho na parte de trás para deixar esse detalhe. Se você não tem agulha de tapeceiro, veja que eu vou fazer aqui até o último ponto. E se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Depois alongar esse fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Eu vou fazer a finalização com agulha de tapeceiro para deixar mais discreto, e o que eu vou fazer aqui nesse acabamento você pode fazer nas próximas voltas, que é tudo igual. Então aqui, olha, veja que eu vou fazer até o último ponto. E após esse ponto baixo eu vou alongar o fio e cortar para fazer o acabamento então com a agulha de tapeceiro. A agulha que eu utilizo aqui é a número 14, mas você pode utilizar uma agulha de costura. Passando o fio aqui no fundinho da agulha dá para fazer, tá? Mas se você tiver curiosidade e quiser comprar uma agulha dessa aqui, é uma agulha número 14. Aqui, olha, eu vou ajustar esse fio, ajustar o pontinho, né? Então eu vou pular essa corrente que eu fiz para começar a volta, vou no próximo ponto pegando os dois fios na parte de cima, passo todo o fio ajustando ele bem para que o ponto fique exatamente igual. Vou passar em cima do último ponto aqui, olha, desse jeito, e vou pegar na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Vou ajustar bem o ponto aqui para ficar certinho. Pronto. Desse mesmo jeito eu vou fazer com as próximas cores, tá? Quando for fazer o arremate das próximas cores, vou fazer exatamente igual. No avesso da peça eu tenho duas pontinhas de fio. Aqui tem duas opções. Você pode fazer somente um nó e depois esconder uma pontinha para cada lado, para deixar discreto, né? Costurando ela aqui nesse avesso. Ou pode fazer mais de um nó, dar um pinguinho de cola pano aqui para deixar ainda mais seguro. Olha, eu vou fazer 2 nós, aqui ele fica bem firme assim com 2 nós. Então eu vou cortar e depois eu posso pingar uma gotinha de cola pano aqui. Ou pode pegar essa ponta de fio, como eu disse, e esconder ela aqui, olha, para deixar ela mais distante e não ter perigo de soltar aqui durante a lavagem. Eu vou cortar aqui, depois eu coloco uma gotinha de cola pano da Círculo. É ótima, não fica aparecendo, fica transparente, então dá para fazer esse acabamento sem deixar aparecer, tá? Na próxima volta eu vou fazer com o vermelho e depois eu vou trabalhar com a cor tabaco e a última volta eu vou fazer com o amarelo novamente, o mesmo amarelo que eu utilizei aqui no tapete. Mas com todas essas cores, a forma de fazer é exatamente igual. Eu vou só iniciar novamente agora com o vermelho, você vai ver que é exatamente o que eu fiz com a cor cinza. Então é só você fazer com todas as cores exatamente igual. Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para o acabamento, vou pegar em qualquer um dos pontos, pegando somente um fiozinho, vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo ponto baixo pegando somente o fiozinho mais no avesso da peça, desse mesmo jeito, olha. Veja que eu estou fazendo exatamente igual. Vou fazer até o canto novamente para você relembrar. Chegando no canto, eu tenho novamente duas correntes, exatamente igual na volta anterior. E em todos os cantos nós temos duas correntes. Então, vou fazer ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço para formar o cantinho, vou na segunda corrente e faço ponto baixo também. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Para fazer o arremate dessa cor, né, desse fio aqui, é exatamente a mesma coisa. Você vai fazer exatamente igual eu fiz com o cinza. Olha, veja como ficou aqui o cantinho, certinho, né? Então, você vai fazer exatamente igual. E quando trabalhar com a cor tabaco, também do mesmo jeito. Depois corta o fio, trabalha com o amarelo, também exatamente igual. Se você encontrar alguma dificuldade, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Aqui na barra de avanço também tem a marcação de explicação e de início e de final da explicação. Eu vou trabalhar então mais essas outras 3 cores e aí mostro para você o resultado. Fiz as voltas com ponto baixo e tenho aqui o tapete pronto, mas é claro, se você quiser fazer o seu tapete com um bico diferente, eu vou deixar no final desse vídeo, vou deixar na descrição também, uma playlist completa que eu tenho aqui no canal com vários modelos de bico de acabamento que dá para você adaptar. Aqui, olha, eu trabalhei com cores diferentes, mas eu fiz exatamente igual ao que eu mostrei.
A primeira volta, na verdade, eu fiz ela completa após terminar aqui o comprimento do tapete e fiz com a cor amarela, né? A segunda volta eu ensinei aqui também ela completa, mostrei como começar e como fazer o arremate dela. Eu utilizei aqui o cinza 8336. Depois eu fiz exatamente igual com o vermelho 3635, tá? Não tem nada de diferente. Fiz também uma volta completa com a cor tabaco, que é a cor 7311. E para finalizar eu utilizei novamente o amarelo, mesmo que eu utilizei aqui no tapete, para fazer mais uma volta de ponto baixo. Então eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 voltas com ponto baixo. Mesmo assim, se você quiser, dá para adaptar outro bico de acabamento aqui. Deixa eu mostrar aqui o tapete completo, então, para você ver como ficou, então, com o bico de acabamento. Vou aproveitar e medir aqui com quanto ele ficou de largura. Essa medida pode variar muito dependendo dos seus pontos, tá? Olha, tenho aqui o tapete com 40 centímetros de largura, após o bico de acabamento. No comprimento, tenho aqui o tapete com 60 centímetros de comprimento, olha, após o bico de acabamento, então, 60 centímetros de comprimento. Como eu disse, esse comprimento e largura pode variar dependendo dos seus pontos, e se você quiser o seu tapete ainda mais comprido, quiser fazer uma passadeira, é só fazer mais repetições aí de carreiras, tá? Para deixar o seu tapete maior. Eu espero que você tenha feito o seu tapete. Se você fizer e gostar, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!